Pessoal, boa noite. Meu nome é Fernanda, é, eu sou da Tiandi. Ai, espera que agora não é hora de ninguém me ligar. É, não sei se todo mundo já conhece a Tiandi. Tiandi é uma empresa brasileira. A gente fez um acordo, um acordo com o governo, uma parceria com o governo de Macau. E o pessoal de lá ajudou a gente a encontrar algumas empresas para fazer a produção das fórmulas para a gente na China, de acordo com a farmacopeia chinesa e que a Anvisa permitisse, né? De maneira que a Anvisa permitisse a gente trazer. Então, a gente encontrou duas empresas na China, a Jositan e a Taibao, que são uma delas, a Jositan é uma empresa de 1700 e bolinha, então são empresas também muito antigas e que fazem exatamente de acordo como está na farmacopeia chinesa, porque senão a Anvisa não deixa a gente trazer. Apesar disso, né, apesar de ser uma receita milenar, os produtos são feitos numa empresa que tem de tudo, toda a máquina, tudo que é mais moderno para a produção das fórmulas, tá? Porque muita gente tem essa visão de que a fórmula chinesa, você só pega um monte de planta, pega um monte de erva, seca, mistura e faz a bolinha, e não é bem assim. Né? Tem todo um processo, um controle de qualidade desde a origem, desde a plantação até o produto estar na caixa, embalado e pronto para ser exportado. Eu estou à disposição de vocês, acho que acredito que aqui a maioria tenha meu telefone, se não tem meu telefone, tem meu contato. A gente, com qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer momento, pode me ligar, me perguntar, tá? Qualquer coisa sobre a Tiandi, desde assim, não achei o Jiaowei, não sei onde eu acho. Como eu vendo, eu sei onde tem, tá? E dúvida de posologia, de prescrição, tudo, pode falar comigo, que mesmo se eu não souber, eu vou procurar alguém que sabe mais que eu, que vai me ajudar, tá? E hoje a gente está aqui, eu vou passar também um vídeo para vocês. Só quem ainda não participou de nenhum workshop da Tiandi, é bom para ilustrar, para ver onde são feitas as fórmulas, tá? E hoje a gente está aqui com a Vanessa. Vanessa, depois eu vou pedir para você se apresentar, porque ninguém melhor do que você para passar o seu currículo. Se bem que na apresentação da aula, nos e-mails, tudo, o pessoal já recebeu um mini currículozinho seu, né? Então, vamos passar. Tiago, você consegue colocar para mim o vídeo Consigo sim, vou por da agora. Jositã? Tá todo mundo com o som? Quando começar o vídeo, é, é, o áudio tá em chinês e com uma tradução em português, tá? Mas é um português de Portugal, então eles falam que as pílulas são pelotas, tem algumas coisas que a gente tem que fazer uma analogia aí para entender a tradução, tá? Pode passar, Tiago. Olá, sejam bem-vindos à oficina de produção inteligente de Jiuzita. Como uma empresa de tecnologia de ponta a nível nacional, com mais de 300 anos de herança cultural, Jiuzita segue o conceito de desenvolvimento de inteligência, alta eficiência, proteção ambiental e poupança de energia. Concretiza a transformação inteligente do modo de produção dos medicamentos tradicionais chineses através da extração, concentração automática e um monitoramento online. Agora estamos na oficina de produção de Pelotas, que foi aprovada em 2016, uma das primeiras oficinas de produção inteligente na indústria farmacêutica da província Una, e passou à aceitação do Ministério de Indústria e Tecnologia de Informação da China. Antes da produção inteligente, os materiais necessários foram transferidos manualmente, e o processo de produção precisou de alimentação, contagem e embalamento manual, que foi ineficiente. Agora foi introduzida a secagem de micro-ondas, robôs de reabastecimento e máquinas de contagem automática, melhoraram significativamente a eficiência e reduziu os custos. Os materiais medicinais, após extração processada, pré-processamento, esmagamento e esterilização, começarão o seu processo de produção de preparação de pelotas concentradas aqui. O processo de mistura usa um misturador de descarga inferior planetário,
que mistura e mexe o pó esterilizado e extrai uniformemente, descarrega o material de baixo e entrega para o processo de refinação através da correia transportadora plana. O processo de refinação de medicamentos consiste em esmagar o medicamento através de extrusão espiral através do equipamento. No processo de rolamento de pelotas, a máquina processa o material em pelotas de um tamanho específico, com a velocidade até 1 milhão de pelotas por hora. No processo de achatamento através da unidade de rotação automática, a superfície das pelotas torna-se mais plana e macia. No processo de rastreio de pelotas, o diâmetro das pelotas é controlado excluindo as pelotas maiores e mais pequenas. Apenas as qualificadas podem entrar no processo de secagem seguinte. A tecnologia de secagem adota uma unidade de secagem por micro-ondas de 5 camadas, as 3 camadas superiores para secar e as 2 inferiores para esfriar. O tempo de secagem é reduzido de 48 horas para os atuais 40 minutos. A secagem por micro-ondas resolve os problemas de segurança da produção. Começando com a mistura do material e terminando com a secagem de pelotas básicas, toda a linha adota uma correia transportadora e transporte por gravidade sem movimentação manual. Todas as operações são realizadas sob os parâmetros especificados, reduzindo o transporte e armazenamento e a poluição potencial, efetivamente garantindo a qualidade do produto. As pelotas secas são transportadas para o tanque de armazenamento de material. Depois que as pelotas chegam ao tanque de armazenamento, a ponte de pesagem pode pesar e soar o alarme automaticamente, e o operador substitui o tanque de acordo com o alarme. Este é o processo de polimento. Os materiais são divididos em peças padrão e entram no processo de polimento. É o melhor plano de controle do processo de polimento após décadas de acumulação de experiência. Devido ao controle preciso do processo de polimento, que garrafas transparentes podem ser usadas com segurança para que os consumidores possam ver. A seleção de pelotas é o último processo antes da embalagem. Usando força centrífuga, as pelotas irregulares são separadas das outras. Aqui, cada pelota é selecionada girando 2 vezes. O processo de embalagem adota equipamentos de conexão avançados para realizar a circulação online de materiais em todo o processo. A linha de embalagem é composta por robôs de reposição, máquinas automáticas de contagem, máquinas de etiquetar e de embalagem automática, etc. Todo o processo basicamente realizou uma operação não tripulada, e a velocidade de embalagem aumentou de 60 garrafas por minuto para 300 garrafas. A máquina destravadora de garrafas endireita as garrafas bagunçadas na tremonha e certifique-se de que toda a boca da garrafa está voltada para cima. A contagem pode não só preencher com muita precisão, mas também reconhece a forma do material e remove automaticamente os fragmentos detectados. Depois de ser tapado e selado, as pelotas entram no processo de terceirização. A máquina de etiquetagem não precisa de parar para mudar o rótulo. Esta captura as informações de cada etiqueta por meio de uma câmera industrial de alta velocidade e elimina rótulos não qualificados. A máquina de embalagem pode dobrar as instruções, abrir a caixa, colocar dentro as instruções e frascos, imprimir lote e data e fechar a caixa. É só empilhar manualmente os materiais de embalagem. Depois que o embalamento for concluído, cada 5 caixas são embaladas em um pacote e entram na máquina de embalagem automática. Depois de empacotar e preencher a associação do código de supervisão eletrônica, completa-se todo o processo. Ao construir uma fábrica de produção inteligente, Geusitam pôs em prática a padronização, estandardização, digitalização e inteligência de produção da MTC, resolveu o problema de como garantir a estabilidade e uniformidade da qualidade das preparações sólidas da MTC. A centenária Geusitam busca melhorar a saúde da humanidade. No futuro, a Geusitam continuará a concentrar-se na inovação para melhorar a qualidade com inteligência, promover a MTC para o mundo e contribuir para a construção de uma China saudável. Então, pessoal, viram? É uma produção, uma receita de 2, 3 mil anos que é feito hoje num processo completamente moderno, né? E tudo, com tudo sob controle, tá? E então agora eu vou passar a palavra para a Vanessa. Vanessa, bem-vinda, obrigada pela aula. Vanessa, que é professora
e tem uma fábrica que eu falo, como é que eu falo? Uma fábrica de chás, É uma empresa de chá, sim. uma empresa de chás. Explica pra gente então, Vanessa, fala na ordem que você quiser aí sobre os chás, sobre Obrigada. a aula, sobre tudo. Obrigada, Fernanda. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço. É um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre a Tianji, que é uma marca de fórmula chinesa que eu admiro muito, que eu uso muito com as minhas pacientes e vejo ótimos resultados. Então, eu agradeço pela oportunidade. Realmente é uma honra estar dando aula para vocês aqui no Espaço com a Tianji. Bom, então, para quem não me conhece, sou a Vanessa Ribeiro. Eu sou acupunturista, especialista na saúde da mulher. Então, eu sempre trabalhei nessa área e, e trabalhei durante 5 anos junto com a Erika Neri, em Brasília, que foi onde eu tive um período focado só nesses casos de saúde da mulher e pude ter mais experiência ainda com os chás, com as fórmulas. Admiro muito a Erika, inclusive indico para quem quer seguir nessa área de saúde da mulher os cursos da Erika também. Sou professora, como a Fernanda colocou, eu dou aula sobre chás na medicina tradicional chinesa e chás na medicina tradicional chinesa para a saúde da mulher. Então, tenho os cursos que vão ser lançados para o ano que vem, no novo formato. Tem um link também no meu Instagram para a lista de espera dos cursos. E sou idealizadora da Simpos, que é essa empresa de chás e infusões voltada para a medicina chinesa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para conseguir explicar melhor. Então, a Simplos foi criada em 2017 com esse propósito de promover o bem-estar através da medicina tradicional chinesa. Então, como eu sempre prescrevia os chás para as minhas pacientes, eu fui vendo a necessidade de encontrar mais fácil as ervas. Tinha paciente que tinha muita dúvida no modo de preparo. Então, quando eu fiz o meu estágio na China, em 2012, eu percebi o quanto os chineses utilizam as ervas ali nas infusões, os chás no seu dia a dia, e comecei a inserir mais nas prescrições das minhas pacientes. E aí que eu vi essa necessidade de facilitar o uso das infusões e criei a Simplos. Foi uma forma das pacientes já adquirirem as combinações prontas e a forma de preparo lá toda explicadinha. Então, na Simplos, nós selecionamos as melhores ervas, frutas e especiarias, porque tem essa questão também, né? Infelizmente, a gente vê que muitas lojas de produtos naturais vendem algumas ervas com nomes errados, a qualidade não é muito boa, porque fica ali exposta a claridade naquelas caixas normalmente transparentes, com entrada de ar, porque fica um buraquinho ali para a entrada do pegador das ervas, então a chance de proliferação de micro-organismos e a perda de princípios ativos pela exposição à claridade e ao oxigênio é muito grande. E aí o resultado não é tão benéfico. Na Simples, a gente tem todas as embalagens fechadinhas, preservando as ervas da claridade, prezamos por essa qualidade dos ingredientes. Todas as combinações são baseadas na medicina chinesa, então tudo pensando na natureza energética das ervas, na sua característica yin e yang e nos 5 elementos. E atualmente, na Simplos, nós temos a linha dos 5 elementos yin, que são 5 infusões criadas com ervas de natureza mais fria, fresca, e com características de tonificar a energia yin, dos 5 órgãos. Então, fígado, coração, baço pâncreas, pulmão e rim, que eu coloquei aqui o nome dos elementos. Então, madeira yin tonifica o yin do fígado, fogo yin o yin do coração e assim por diante. Nas 5 infusões do elemento yang, né, dos 5 elementos e com característica yang, vão ter ervas e frutas com características yang, com características de natureza quente e morna.
Então, com esse propósito de tonificar a energia Yang também dos 5 elementos, dos 5 órgãos principais. E tem também a linha das fases do ciclo, que é com que a maioria dos acupunturistas trabalham, porque são infusões criadas de acordo com cada fase do ciclo menstrual da mulher. Tem a infusão renovação para o período menstrual, para ajudar a aliviar cólicas, tirar estagnações. A infusão criatividade, o período pós-menstrual, para tonificar a energia do rim, tonificar a energia do sangue nessa fase pós-menstrual. A infusão conexão, para tonificar a energia indo coração e indo rim, para ajudar na ovulação. E a infusão leveza, que vai tonificar a energia yang do baço e yang do rim, para ajudar na fase pós-ovulatória, ajudando na vascularização do endométrio e também no alívio de desconfortos da TPM. Além dessas, tem a linha do fluxo da energia, que são blends. Todas essas daqui têm camélia sinensis, que são os chás preto, verde, chá puer, que é um chá escuro pós-fermentado, chá branco e chá oolong, que é um chá com uma oxidação que fica entre o chá verde e o chá preto. Então, todos esses estão combinados também com outras ervas e frutas, focando nos 5 elementos, porém, trabalhando todos com camélia sinensis. A camélia sinensis tem ali vários antioxidantes, tem epigalocatequina galato 3, que é muito importante também. Então, todos vão trabalhar, só que eu coloquei cada tipo de chá também focando na sua natureza energética, na sua característica morna ou fria, fresca, enfim. E as ervas puras, eu criei com o intuito também de facilitar para aquela paciente que precisa, de repente, só de uma melissa por um período curto, por exemplo. Então, são ervas que também são selecionadas com cuidado, para ter mais folha do que gravetos, caules, que é o que a gente vê muitas vezes nas ervas que não são selecionadas. Então, por enquanto, nós temos 5, capim-cidreira, camomila, erva doce, hibisco e melissa, e pretendemos aumentar esse número de ervas também. E a Simplus atualmente é uma loja online, então aqui tem o site da Simplus, nós enviamos para o Brasil todo, mas também já temos alguns pontos de revenda. Em São Paulo tem a Floralis, que revende as infusões da Simplus, em Brasília tem a Vitapuri, e nós estamos buscando deixar mais pontos de revenda para facilitar o acesso aos pacientes. Mas, pelo site, é bem tranquilo para adquirir também. E agora, vou iniciar a aula falando de como nós podemos usar as fórmulas magistrais chinesas e esses chás, né, essas infusões, no tratamento da ginecologia. Eu separei aqui de uma forma bem prática, eu procurei ser bem assim, deixar bem didático, para vocês conseguirem visualizar como prescrever as fórmulas e as infusões para diversos casos, né, como cólica menstrual, mioma, endometriose, SOP. Mas quero reforçar aqui que é muito importante a gente orientar essa paciente, orientar essa mulher sobre a alimentação, o cuidado com a alimentação, evitando produtos ultraprocessados. A gente sabe que isso estagna demais a energia do fígado, que é muito prejudicial para a saúde, esses vários condimentos, corantes, etc., que tem na alimentação hoje em dia e que muita gente acaba escolhendo devido à correria do dia a dia. É importante orientar quanto ao sono, uma qualidade de sono é fundamental também para um bom resultado, e atividade física. Não tem como fugir dessa base. A gente pode indicar tudo certinho para paciente, todas as fórmulas, os chás, mas se não tiver essa base bem equilibrada da alimentação, da atividade física, dos hábitos de vida, os desconfortos podem aparecer ainda quando, de repente, ela para de tomar a fórmula, pode voltar algum desconforto ou outro, dependendo. Então, é importante ter a base bem equilibrada. E, fora isso, questões emocionais.
Infelizmente, a gente sabe que nós ainda vivemos num machismo estrutural, onde não só homens são machistas, mas mulheres também são machistas, e de uma forma inconsciente, muitas vezes, ou por necessidade. Felizmente, eu vejo muitas pacientes que precisam manter o masculino ali à frente do feminino por conta de um emprego, seguindo regras da empresa, por conta de às vezes tem que se calar por conta disso, do trabalho também, para conseguir ser ouvida, ela precisa manter ali uma postura mais do masculino do que do feminino. Então, nós sabemos que ainda o machismo é muito forte, ainda o feminino não tem o seu valor bem colocado, não é bem reconhecido, e nós temos que trazer essa consciência para essa paciente, porque às vezes ela não entrou em contato com isso. E o útero é um órgão de manifestação dessa força do feminino. Se não for observado, se não for dada atenção para esse feminino, os desconfortos, eles podem continuar também. E a base de todo o desequilíbrio pode ser esse também, vários traumas na infância, vários momentos que teve que se calar. Então, é importante ouvir a paciente e entrar em contato com a base que tem ali, sustentando aquele desequilíbrio. Então, nós trabalhamos com a parte energética e sabemos que a questão emocional influencia muito nessa parte energética também. Então, conversar e entender o que tem por trás desse desequilíbrio é fundamental. E como eu falei, eu busquei colocar de uma forma bem prática. Então, nesse primeiro momento, eu vou explicar de uma forma rápida como que são as características das cólicas, miomas, endometriose e SOP. E depois eu vou direcionar o uso das fórmulas e dos chás de acordo com a síndrome energética de cada patologia. Bom, a cólica menstrual é conhecida também como a dismenorreia, é uma dor pélvica provocada pela liberação de prostaglandinas, que é uma substância que contribui para a contração do útero para ajudar o endométrio a se desprender. O endométrio é aquela camada interna do útero que descama quando a progesterona cai, quando não há fecundação do óvulo, essa progesterona diminui, e há o desprendimento desse endométrio que vai sair no formato dessa menstruação. Quando há muitas contrações para liberar esse endométrio, quando há uma liberação exagerada de prostaglandinas, a cólica pode aparecer. E normalmente é um desconforto bem na região pélvica e pode aparecer na lombar, nas pernas. Nós vamos entender melhor, de acordo com a síndrome energética, qual a diferença entre elas. E, infelizmente, ainda hoje, muitos ginecologistas falam que é normal ter cólica. E é normal, que é comum, que a mulher tem que se acostumar, que não tem problema, é só tomar algum anti-inflamatório, analgésico, que a vida é assim mesmo. E não é verdade. A cólica é uma manifestação de um desequilíbrio, e como eu falei, tem que entender o que está sustentando esse desequilíbrio. Pode ser uma estagnação por conta de uma raiva que está sendo guardada, pode ser uma deficiência por conta de uma preocupação, de um medo. Então, é importante entender o que está por trás dessa cólica menstrual, porque ela aparece para mostrar algo, para mostrar que precisa olhar para esse útero. E essa dismenorreia, ela pode ter uma causa fisiológica primária ou secundária. Primária, quando é esse aumento de prostaglandina que está provocando a dor, então a mulher não tem nenhum diagnóstico, não tem endometriose, não tem mioma, não tem nenhuma patologia que justifique a cólica. Por isso que é colocado como se fosse normal. Mas, na verdade, tem que entender a causa energética desse desequilíbrio. E a causa secundária acontece quando justamente tem uma patologia justificando essa cólica, uma endometriose, uma mioma, adenomiose, alguma questão ali que está modificando
com uma patologia ao útero. E o objetivo fisiológico vai ser diminuir a inflamação e promover uma ação antiespasmódica. Então, uma ação antiespasmódica é justamente o relaxamento da musculatura do útero, para promover o alívio de desconforto. E dentro da medicina tradicional chinesa, nós vamos avaliar através de todo o interrogatório, avaliar de acordo com pulso e língua, para entender qual é o desequilíbrio energético que está ali provocando a cólica, e depois que nós conseguirmos equilibrar essa síndrome energética principal, nós vamos trabalhar de acordo com a fase do ciclo, porque nós, mulheres, temos fases, né? Somos temos esse ciclo, temos essas fases, então é importante respeitar cada fase de acordo com as suas necessidades. Já o mioma é um tumor benigno, formado por tecido muscular e fibroso, e ele vai ter características de 4 tipos, de acordo com a localização que ele está. Subseroso, que é na região mais fora do útero, intramural, submucoso e penduculado. Então, dependendo da região que está esse mioma, entre ali a parede do miométrio, ou na parede interna do endométrio, vai ser o submucoso, ou ele fica um formato meio penduradinho ali no útero. Então, de acordo com a localização, ele vai ter essa característica, essa denominação. E no nosso tratamento, nós vamos trabalhar com ervas que reduzem a dor e a inflamação, que regulam a parte hormonal, e ervas adaptógenas. Isso serve tanto para fórmulas quanto para os chás. O objetivo vai ser de tratar de acordo com as causas energéticas, ou seja, avaliar a síndrome energética principal. Já no caso da endometriose, é uma doença caracterizada pela presença do endométrio fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos da pelve, trompas, ovário, intestinos, bexiga. Eu tive uma paciente com foco de endometriose no diafragma, também na região próxima da lombar. Então, quando chegava o seu período próximo ali da menstruação, ela tinha dores musculares e dores na lombar por conta da localização dos focos da endometriose. Tinha dor torácica, dificuldade para respirar. Então, os sintomas da endometriose são muito variados e vão depender da região onde eles estão. Quando uma mulher tem endometriose na região de trompas, essa endometriose pode obstruir essas trompas, prejudicando a fertilidade, assim como nos ovários, pode atrapalhar a função intestinal. Então, mulheres que têm sangramento quando evacuam devido a foco de endometriose na região do intestino, dores na região da bexiga por conta de focos também. Então, é uma doença muito delicada que atualmente vem sendo mais compreendida e olhada, porque antes o diagnóstico era muito difícil. Então, muitas mulheres, pacientes minhas, relataram que sofreram com sintomas da endometriose grande parte da vida, e só depois de muitos anos de muita dor, muito sofrimento, que foi diagnosticado. Então, atualmente, o diagnóstico vem sendo mais claro, mas vocês vão observar que muitos pacientes vão relatar que tiveram esse diagnóstico tardio. E as causas ainda hoje são desconhecidas, desconfiam de como se fosse um refluxo desse tecido, então, ao invés de ser eliminado na menstruação, ele acaba voltando para a cavidade uterina e se espalhando pela região do abdômen. Os objetivos de tratamento também vão ser reduzir a dor, a inflamação, regular a parte hormonal, porque a endometriose ela tem um perfil estrogênico, então normalmente mulheres com endometriose têm excesso de estrogênio, ou seja, ele não está eliminando adequadamente esse estrogênio, muitas vezes é um dos componentes, pode ter um componente ali
alteração da flora intestinal também, provocando uma alteração de intestinos, enfim, é uma doença mais complexa. Mas na medicina chinesa, nós vamos focar também na síndrome energética principal que está por trás. E já no caso da síndrome dos ovários policísticos, que é conhecida por essa sigla, né, a SOP, é uma doença endocrinológica caracterizada pela menstruação irregular. Então, são normalmente pacientes que não têm um ciclo nada regular. Pode ter um ciclo de, às vezes, 40 dias, 50 dias, mas já tive mulheres que passou mais de 3 meses sem nenhuma menstruação. Então, os ciclos, dependendo do caso, são bem irregulares. Tem uma característica de alta produção do hormônio masculino, a testosterona, o que pode implicar também com o surgimento de alguns pelos e algumas regiões do corpo. Tem a presença de microcistos nos ovários. Então, antes colocavam só ovários policísticos, né? Para ser caracterizado como a síndrome dos ovários policísticos, tem que ter todo esse quadro endocrinológico de disfunção também. E tem uma disfunção na ovulação e distúrbios metabólicos. Pode alterar a glicemia, pode gerar algumas complicações sistêmicas. Fisiologicamente, vai ser importante controlar esses hormônios. Então, dependendo do caso da paciente, diminuir essa testosterona, né? Controlar essa testosterona, controlar esses níveis de glicemia, porque pode ser pacientes mais suscetíveis a desenvolver uma diabetes tipo 2. E otimizar a ovulação. Então, ajudar aquele folículo que é o que envolve ali a camada, o óvulo. Então, ajudar esse folículo a romper. Muito importante entender, tentar entender como está essa mulher nesse ciclo para ajudar nessa otimização da ovulação. E na medicina chinesa, a gente vai entender qual é a síndrome energética que está por trás. Eu coloquei aqui, de uma forma para ficar mais fácil, os 4 temas que nós vamos tratar hoje. Então, eu coloquei a síndrome energética principal de cada patologia e vou explicar como nós podemos tratar cada um. A cólica menstrual, ela pode estar relacionada com uma estagnação do tiro-fígado, uma estagnação de sangue, deficiência de sangue, umidade, pode ser umidade frio ou umidade calor, deficiência do tiro baço, deficiência do yang do baço e deficiência do yang do rim. Cada mulher pode apresentar uma característica. Por isso que é importante esse trabalho da medicina chinesa de uma forma individualizada, que não é muitas vezes colocado na medicina ocidental. Muitas vezes só coloca um anti-inflamatório, um analgésico, para aliviar aquele desconforto. Ou, que é muito comum, quando a mulher tem muita cólica e não está querendo ter filhos no momento, o ginecologista indica o uso de anticoncepcional. Então, o tratamento na medicina ocidental acaba sendo muito generalizado, não individualiza essa mulher, não tenta entender o que está provocando essa cólica. E na medicina chinesa, olha só quantas coisas podem estar aqui por trás. E cada mulher pode ter um perfil diferente. Se uma mulher tem uma estagnação do tiro-fígado, ela pode ter cólicas mais fortes, mais pontadas, pode ter dor de cabeça, pode ter um desconforto que piora com a pressão. Se ela já tiver uma deficiência de sangue, já é um perfil completamente diferente. Não é uma cólica que vai aparecer lá no começo da menstruação, como a cólica de estagnação. Ela pode aparecer no final, quando está acabando o ciclo, aparece um desconforto. Então, vai ser importante entender detalhes sobre o tipo de dor e como que está o sangue dessa paciente. O sangue fala muito. Vocês perguntarem como que está a característica da menstruação, vai ajudar demais no diagnóstico. Claro que, além disso, sempre verificar pulso e língua.
Então, eu vou esmiuçar cada um deles nos próximos slides. Sobre mioma. O mioma, ele pode estar relacionado com uma estagnação do tiro-fígado, uma estagnação de sangue ou uma umidade fleuma. Então, veja que o mioma, eles são como se fossem umas bolinhas ali que vão formando no útero. Então, você vê como está estagnando. Não está circulando energia adequadamente, não está circulando sangue adequadamente. Isso vai gerando essa concentração ali, gerando esses miomas. A umidade é a mesma coisa, gera uma estagnação por umidade que provoca esses miomas. E esses miomas, como eu falei anteriormente, vão variar de acordo com a localização. Tenho pacientes com miomas bem grandes, que são palpáveis, então a gente dá para sentir o mioma na região abdominal. Tamanho e a localização também vão variar os sintomas. Então, tem pacientes com miomas muito grandes, ou tem pacientes com miomas pequenos, mas em diversas áreas do útero. Então, é importante entender como que está essa paciente para tratar os sintomas também. Em relação à endometriose, as causas da endometriose, né, as causas energéticas da endometriose, são estagnação do tiro-fígado, ou estase de sangue, ou deficiência de tecido baço, ou deficiência do yang e do rim. Claro que pode ter associação uma da outra, uma deficiência do yang e do rim pode estar por trás de uma deficiência, de uma estagnação do tecido fígado. Então, avaliar pulso e língua é sempre fundamental para entender. E no caso da SOP, pode ser uma SOP causada por estagnação do tecido-fígado ou umidade fleuma, ou uma SOP causada por deficiência de yang no baço, yang do rim ou yin do rim. Então, o perfil dessas mulheres muda completamente. Não tem como tratar a SOP como se fosse uma patologia igual para todas as mulheres, porque o perfil muda completamente de acordo com a síndrome energética. Agora vamos entender um pouquinho do sintoma da estagnação do tecido-fígado, como que ele se comporta. Então, a gente sabe que estagnação do tecido-fígado gera essa irritabilidade, uma dor de cabeça. Então, a cólica menstrual, devido a uma estagnação do tecido-fígado, vai ter o perfil de gerar uma dor antes da menstruação descer. Então, é aquela paciente que fala no consultório de vocês, que tem, às vezes, uma dor de cabeça na região temporal, frontal ou orbital, pegando aqui a região do olho, antes da menstruação descer. Então, ela fala que já sabe que vai menstruar, porque a dor de cabeça já aparece um dia antes. E é uma dor de cabeça normalmente bem forte, às vezes latejante, ou até mesmo uma enxaqueca, dependendo da estagnação. Junto com essa dor de cabeça, pode vir a cólica antes mesmo da menstruação descer. Então, imagina ali que está tão estagnado, tão congestionado a energia, que o sangue não consegue desprender do endométrio. Então, fica muito congestionado. O útero começa a gerar contrações antes da menstruação acontecer. E normalmente essa paciente fala que a dor alivia logo que o fluxo aumenta. Então, quando tem uma estagnação, o sangue não está conseguindo descer, quando consegue desprender aquela parede do endométrio, consegue menstruar, normalmente alivia o desconforto. Então, vai ser esse o relato que a paciente vai dar em relação à cólica, no caso da estagnação do tecido-fígado. E a característica do sangue vai ser um sangue com coágulos, um sangue escuro, não é um vermelho muito claro, é um vermelho mais para o marrom, e espesso, bem grosso mesmo. Então, veja como esse sangue, ele sendo espesso, com muito coágulos, reflete essa dificuldade de desprendimento também do endométrio. E, normalmente, o excesso de estrogênio, a dificuldade de eliminação de estrogênio na segunda fase do ciclo, contribui para essa formação de coágulos.
Pensando na parte fisiológica, o fígado tem grande responsabilidade nessa liberação do estrogênio, na limpeza do estrogênio do organismo. Então, se o fígado já está muito congestionado, ele não consegue cumprir a função dele e não consegue limpar o corpo desses estrogênios na segunda fase do ciclo, contribuindo para o sangue muito coagulado e espesso, dificultando essa expulsão do endométrio e provocando as cólicas. No caso do mioma, por estagnação do tirofígado, os sintomas são bem semelhantes. Na verdade, essas características se repetem em todos os casos aqui, mioma, endometriose e SOP, porém com alguns detalhes diferentes em cada patologia. Então, no mioma, dependendo da localização desse mioma, a paciente vai relatar uma cólica muito forte, a dor de cabeça da forma que eu comentei com vocês, e o sangue espesso, com coágulos e escuro. A irritabilidade também vai acontecer em todos os casos. Então, é aquela TPM que a paciente fala, fica com muita intolerância, muito irritada, qualquer coisinha já tira ela do sério. Então, a tolerância dela fica baixíssima. Normalmente, quando há essa estagnação, a irritabilidade se destaca na TPM. Eu sempre falo para os pacientes que a TPM ela vem como uma lupa para mostrar aquilo que a gente conseguiu colocar para debaixo do tapete no restante do ciclo. Porque em cada fase nós temos um perfil diferente. Cada fase nós temos uma perspectiva da vida, da realidade. E na TPM é a fase que vem ali tudo muito forte para mostrar o que não dá mais para se sustentar. Não é para ser radical, mas é para dar atenção, porque muita gente fala que no período da TPM tem que ignorar os sentimentos, ignorar o que está acontecendo, porque é só uma TPM, não tem que ligar. Ah, ignora o que ela está falando, ela está de TPM. Mas não, olha para ele, não tome nenhuma atitude, né? Não oriente a paciente de vocês tomarem nenhuma atitude na TPM, porque vai ser catastrófico, com certeza. Ainda mais se for uma estagnação do fígado. Não é fase de tomar atitudes, é fase de observar. Então, na fase pré-menstrual, nossa energia está se voltando para dentro. Então, tudo aquilo que está dentro do nosso corpo, tudo isso que está mergulhado no nosso emocional e que não está tendo muita atenção, é colocado para fora, está sendo o olhar está muito voltado para isso. Então, nós temos que entender que é importante dar atenção para aquilo que está vindo à tona e analisar. Analisar no período menstrual, refletindo sobre isso, e somente na fase pós-menstrual e principalmente ovulatória, tomar uma atitude. Porque no período ovulatório nós estamos com uma energia, que a gente fala da energia da mãe, a energia que é mais, ela consegue conciliar as coisas, nós conseguimos ponderar as coisas, entender os lados, mas refletindo aquilo que nós analisamos no período pré-menstrual para colocar ali uma solução. Então, orientar essa mulher a dar atenção para aquilo que está irritando, anotar e se interiorizar ainda mais com aquela questão no período menstrual e tomar atitude na fase pós-menstrual e ovulatória, porque é importante. Senão, a vida vai só repetindo e só enfatizando o que precisa ser mudado de uma forma através da dor. Na endometriose, vamos ter essa mesma característica de estagnação em relação ao sangue. Então, esse perfil do sangue vai se manter nos quatro casos. E a endometriose pode apresentar uma dor um pouco mais acentuada, dependendo da região dessa endometriose. Então, pode ter uma dor com mais intensidade e pode ter uma dor na região anal, na região, quando for evacuar, pode aparecer uma dor forte também. Então, são dores mais intensas, porém, não só na região pélvica, na região correspondente aos focos também. Pontadas na região abdominal, hipocôndrios, lombar, tem que ficar observando qual é a região desse foco para entender a dor, mas normalmente é uma dor bem intensa. E no caso da SOP, se repete todos os sintomas que eu comentei anteriormente,
também com essas características de irritabilidade, dor de cabeça e o sangue mais escuro. No pulso, vocês vão observar um pulso mais tenso, principalmente na região de fígado. Então, é um pulso que às vezes fica bem mais destacado na região do fígado, e um pulso mais tenso, um pulso em corda. Então, é isso que vocês vão observar. Na língua dessa paciente com estagnação do fígado, as laterais da língua podem ficar mais vermelhas do que a região central da língua. Então, tem um destaque para a região de fígado e vesícula biliar, mostrando uma área mais avermelhada. Pode ter umas pequenas petequias também, que são aqueles pontinhos avermelhados nessa região de fígado e vesícula biliar também. Alguns casos não apresentam uma alteração na coloração, mas aparece aquela língua mais rígida, parece uma língua mais quadrada, naquele formato mais quadrado. Então, pode ser uma outra característica de estagnação também. E para tratar esses casos, a fórmula da Tianji, que eu sempre indico, é o Xiao Yao Wan. Então, o Xiao Yao é maravilhoso para tratar esse caso de estagnação, tanto para endometriose, mioma, SOP, cólica. Ele vai ajudar, além de trabalhar essa energia do fígado, né, tirar essa estagnação do fígado, ele também trabalha a energia do baço. Porque a gente sabe que, com o tempo, conforme vai mantendo essa estagnação, o elemento madeira vai agredindo o elemento terra. Então, a estagnação do fígado debilita a energia do baço. E o Xiao Yao, ele já vai trabalhar drenando o fígado, fortalecendo o baço e nutrindo o sangue, porque a gente sabe que um baço deficiente debilita a produção de sangue. Então, o Xiao Yao, ele vem de uma forma bem completa para equilibrar nesse sentido. Tirando a estagnação do fígado, trabalhando o baço, trabalhando o sangue. A posologia dele, do Xiao Yao, são 8 pílulas, 3 vezes ao dia. E é importante colocar isso da posologia, porque eu já vi pacientes tomando tudo muito próximo. Esqueci de tomar de manhã, vou tomar à tarde, no meio da tarde e à noite. Não é tão interessante isso, porque tem um período de absorção das propriedades da fórmula. Então, é importante respeitar a posologia de manhã, de tarde, de noite. Não precisa ser um horário muito rígido, mas é importante distribuir. Já vi pacientes unindo já, colocar, dividir só em 2 vezes, tomar tudo de uma vez, também não é interessante. Então, seguir a posologia direitinho é importante para ter um bom resultado. Outra fórmula que é importante para casos de pacientes com estagnação do fígado, porém, que já vem gerando um calor. Então, é aquela paciente que está com o fígado tão congestionado que já começou a subir o yang do fígado. Então, é aquela dor de cabeça mais acentuada, enxaqueca, um calor também que aparece, ela começa a manifestar calor devido à estagnação. E o Jiawei Xiao Yao Wan, ele vai ser interessante porque ele também, além de ter as ervas do Xiao Yao Wan, ele vai ter também mais 2 plantas que vão ajudar a drenar esse calor, a dissipar o calor. Então, além de tirar a estagnação do fígado, ele vai fortalecer o baço, nutrir o sangue e tirar o calor que foi gerado devido à subida do yang do fígado. Então, observem quando essa paciente já tem a língua ali mais avermelhada, mais sintomas de irritabilidade mais acentuada ainda, uma intolerância muito grande, e sintomas de calor. Então, observem como que ela está, porque dependendo, é mais aconselhado indicar o Jiawei do que somente o Xiao Yao. E o Jiawei, ele tem uma posologia diferente do Xiao Yao Wan. Ele vem em envelopes, com várias bolinhas pequenininhas. Me corrija se eu estiver falando algo errado, Fernando. Mas essa é a forma que eu passo para as minhas pacientes. E aí esses envelopes já vêm com as bolinhas contadas, são 6 gramas, né, Fê, em cada envelope. São 2 envelopes por dia. E aí essa paciente pode distribuir esses 2 envelopes durante o dia dela,
Algumas se assustam pela quantidade de bolinha, mas são bolinhas bem pequenas e é tudo questão de hábito. Então, é só acostumar, só orientar bem a paciente de vocês, que elas se habituam e começam a não ter problema nenhum com o uso do gel whey nessa posologia. Em relação aos chás, como eu falei, todos os chás que eu criei foram baseados na medicina chinesa, baseados nas síndromes energéticas também. E pensando na estagnação do tiro fígado, eu indico a infusão Renovação, que ela é uma das infusões indicadas para a fase menstrual, então já é indicada no período menstrual, pensando nas fases do ciclo. Ela vai promover a circulação do Qi, dissipar a estagnação de sangue, estagnação do Qi do fígado também, e vai aliviar a dor, porque tem ervas que são antiespasmódicas. Então, como eu falei, a dor por estagnação normalmente é muito acentuada. Então, é uma paciente que tem desconfortos que deixam ela, às vezes, de cama, não consegue sair de casa porque a dor está muito forte, seja dor de cabeça, dor na região pélvica. Normalmente apresenta uma dor na região das mamas também, no período pré-menstrual. Então, é caracterizado por muito desconforto. E na infusão Renovação, tem ervas que são antiespasmódicas, que vão promover esse alívio da contração uterina e aliviar esse desconforto. Essas ervas também promovem essa circulação do Qi do fígado. E no caso da infusão Madeira e Yang, vai ser aquela paciente que também tem uma característica de frio, de repente está debilitando também o baço, por conta de um período longo de estagnação do fígado. Então, a infusão Madeira, ela tem a cúrcuma na composição, que vai ajudar a movimentar a energia que está estagnada e aquecer também. Então, ela vai remover a estagnação do fígado, vai remover a estagnação do sangue e vai aquecer internamente. Então, vai aliviar aquele desconforto de dor de cabeça, da cólica, vai aliviar aquele peso no baixo ventre, vai colocar essa energia para circular. Tem também o jasmim, que promove uma tranquilidade, vai promover essa movimentação do fígado de uma forma suave, bem acalma os pensamentos por conta dessa irritabilidade que aparece com estagnação. No caso do Renovação, da infusão Renovação, tem a camomila, tem a artemisia. Essa aqui é a foto da fórmula anterior, mas a fórmula atual tem a artemisia, que também movimenta essa energia do fígado. Então, essas duas infusões são indicadas para esses casos. E a forma de preparo tem sempre nas embalagens, mas uma colher de sobremesa, eu coloco uma colher de sobremesa para facilitar ali para a paciente, 200 ml de água aquecida a 100 graus, e pode fazer uma infusão por 10 minutos. No caso da infusão Renovação, ele vai render umas 14 xícaras, e do Madeira e Yang rende em torno de 30 xícaras. Então, pode pedir para a paciente tomar cerca de 2 xícaras por dia para observar os resultados. E se for uma paciente com uma estagnação do fígado já gerando calor, que foi aquele caso que eu expliquei, que é indicado de whey, eu indico a infusão Madeira In e o Blend Atitude. Esse Blend Atitude tem o chá verde, jasmim e casca de limão. Então, ele vai promover essa circulação da energia do fígado, vai retirar essa estagnação, e ele vai gerar também esse alívio do calor interno. O chá verde, ele tem uma natureza energética fria. Então, ele vai promover essa liberação ali do yang e do fígado, vai aliviar esse desconforto da energia que está subindo, desse calor que está subindo. Como ele tem o chá verde, aí depende de qual paciente que você vai indicar. Se for uma paciente que está tentando engravidar, eu prefiro não indicar, por conta do chá verde, ele ajuda até inibir a proliferação ali das células, o aumento das células uterinas, pensando no caso da endometriose, do mioma, mas também atrapalha no crescimento do endométrio quando a mulher está tentando engravidar. Então, se a mulher não estiver tentando engravidar, eu sempre passo
esse que tem o chá verde, porque é muito benéfico para o caso de endometriose, para o caso de miomas, desde que seja por estagnação do tecido do fígado gerando calor. Então, a paciente que tem uma estagnação do fígado com subida do yang do fígado, é indicado essa combinação com chá verde. Se for uma paciente com deficiência de baço, com frio interno, de forma alguma nós vamos indicar, porque aí não vai ser tão interessante. Só se for uma outra combinação de chá verde com outro elemento que aquece. Mas essa combinação do blend atitude não vai ser indicada. Só é indicada para as pacientes com estagnação gerando calor. E no caso do Madeira-In, também é uma infusão com natureza energética fresca. Vai remover a estagnação do tecido do fígado, vai tirar vento calor, vai tirar aquele yang do fígado que está subindo, então vai aliviar esse desconforto, aliviar a irritabilidade, a impaciência, essas dores, porém, só é indicado para pacientes com subida do yang. Se for paciente que tem já uma deficiência de yang do baço, não é indicado porque a natureza energética é fria. Eu também indico muito o Madeira-In para pacientes que estão no processo de FIV logo após que fazem a captação, porque é um período que ela já tomou estrogênio, altas doses de estrogênio por um período determinado, e precisa dar uma ajuda para esse fígado ali, de uma forma mais acentuada e bem pontual. Então, é uma ótima combinação, que tem um boldo aqui junto, tem limão também, é uma ótima combinação para fazer essa desintoxicação hepática pós-coleta de óvulos. Então, é uma fase que dá para usar também. Então, parênteses. Agora, vamos pensar nos sintomas de estagnação de sangue. A paciente que tem estagnação de sangue pode ter uma cólica menstrual que vai aliviar à medida que o fluxo for descendo. Então, assim como a estagnação do tecido fígado gera uma dor muito forte, que vai diminuindo conforme o sangue vai descendo, a estagnação do sangue também. Quando tem uma estagnação do sangue, conforme ela vai menstruando, esse desconforto alivia. E é uma dor que aparece antes da menstruação descer. Esse perfil se comporta também no caso de mioma e de endometriose. No caso do mioma, é uma dor que piora com a pressão. Se forem miomas grandes, então, só de colocar a mão no abdômen, já sente um desconforto maior, já sente uma pontada, uma dor mais acentuada. E tem também, no caso da endometriose, uma dor fora do período menstrual. Então, eu tenho muitas pacientes que relatam dor no ciclo inteiro. Então, ela tem uma dor, às vezes, constante. Então, uma paciente que tem uma dor na região da direita, ali na região perto ali da pelve, do ilíaco, ela tem uma dor que fica constante, piora na ovulação e piora na menstruação, mas ela continua nas outras fases também. Então, o paciente de endometriose com estagnação de sangue pode apresentar essa característica de uma dor mais acentuada na menstruação, mas que permanece em outras fases. E aí, como eu falei, depende da região desse endometrioma, que vai manifestar um sintoma, às vezes, na região pélvica, ou na lombar, ou na região que esse endometrioma está. O sangue, ele aparece mais uma vez coagulado, escuro, espesso, e muitas vezes até arroxeado. Então, é um sangue, devido a uma estagnação, o sangue ele pode ficar até mais arroxeado mesmo. Então, os pacientes vão relatar essa cor diferente ali da cor do vermelho, que a maioria está habituada. Na língua também pode aparecer algumas marcas roxas, então petequias mais arroxeadas, ou na região lateral mais acentuada ali, ou a língua inteira arroxeada. Então, a estagnação de sangue tem essa característica. O pulso também aparece tenso, um pouco mais em corda. E a paciente vai ter benefício usando o Gizi. Então, Gizifulin
de Alnan, ele vai ajudar nos casos de estagnação. Nós vemos muitas referências falando que para tratamento de endometriose é sempre indicado o Gizi, porque ele tem realmente essa característica de movimentar, né, de tirar as estagnações que estão ali sendo provocando os miomas, a endometriose, mas, como eu mostrei lá no começo, se for uma endometriose por deficiência, não vai ser interessante movimentar. Então, é interessante usar o Gizi para casos de estagnação de sangue. Se for uma paciente com outro perfil energético, não vai ser a forma mais indicada. Mas, para estagnação de sangue, ele tem um ótimo resultado. Então, o Gizi, que é uma parte ali da canela, né? Na verdade, os galinhos da canela, tem a principal ação de movimentar essa energia, de movimentar o sangue para tirar as estagnações. Além disso, né, também tem relação com deter hemorragias, eliminar massas, essas massas que se referem são os miomas ou endometriomas. Então, uma ótima fórmula para isso. Eu já tive casos de pacientes que tiveram um pequeno sangramento no período ovulatório também, usando o Gizi. Então, eu uso de uma forma contínua no começo do tratamento. Quando está com aquela estagnação muito acentuada, eu passo o ciclo inteiro o uso do Gizi. Assim que diminuiu essa estagnação de sangue, então eu vejo que a língua já não está tão arroxeada, já não tem tantas petequias, vejo que o pulso já mudou. Então, a partir disso, eu começo a prescrever o Gizi somente na menstruação. Então, eu continuo prescrevendo, só que eu falo para ela tomar somente quando for menstruar, para ajudar naquele fluxo adequado, para eliminar toda a região ali do endométrio, conseguir ter uma menstruação adequada, mas eu já não passo no ciclo inteiro, eu começo a trabalhar de acordo por fases. Isso para a maioria dos casos, inclusive. Mas eu coloco uma atenção maior no Gizi, porque eu já tive casos de pacientes que apresentaram um sangramento fora do ciclo e eu associei ao uso do Gizi por um tempo prolongado. Então, eu vou sempre observando de perto, aliviou essa estagnação principal, eu já coloco o Gizi somente no período menstrual. Tem uma precaução aqui que a Tatiane destaca, que é para ficar atento com pacientes que fazem uso de anticoagulantes. Então, pode ter alguma complicação devido a isso. Então, sempre perguntar quais medicamentos que o paciente faz uso, que não vai indicar um Gizi para quem já usa anticoagulante. E no caso das infusões, nós temos aqui de novo a infusão renovação, porque ela vai ajudar, como eu falei, a tirar as estagnações, além de tirar a estagnação do fígado, ela também tira estagnação de sangue, então a Artemisia ajuda muito nesse sentido, e vai aliviar esse desconforto da cólica, esse desconforto no período até pré-menstrual, que aparece com dor de cabeça, com a cólica mais forte, porque tem ali tem as ervas que são antiespasmódicas e promovem analgesia. Então, essa infusão renovação é bem interessante para usar para casos de estagnação de do fígado e estagnação de sangue. E a fórmula do blend alegria é interessante também para movimentar a energia e o sangue, porque na composição também tem canela. Tem canela e chá preto, que vão promover essa circulação do chi, promover a circulação do sangue e aliviar o desconforto. Mais uma vez, a camélia sinensis eu indico somente para pacientes que não estão tentando engravidar, e por conta dessa ação do endométrio em si. Assim como o chá verde, o chá preto também tem o mesmo princípio ativo, mas tem uma característica mais yang do que o chá verde. Ele vai ajudar a promover essa circulação do sangue para tirar a estagnação também. Mesma coisa, peço para tomar de uma forma um ciclo inteiro, pelo menos um ciclo inteiro, e observe como que está pulso, língua, para fazer a troca das infusões. Assim que melhora o quadro de estagnação, eu passo para os chás de acordo com as fases do ciclo, que daí entra nessa linha do renovação, do criatividade, conexão e leveza. Já no caso
de deficiência de sangue, no caso de deficiência de sangue, vai aparecer com aquela paciente que tem uma cólica menstrual que aparece no final do ciclo. Então, ela fala que começa a menstruação, não está sentindo desconforto nenhum. Às vezes é uma menstruação que é bem fraca, com fluxo bem leve, não tem muito sangramento, às vezes dura 2 dias. Pode ser um sangue mais claro também, um sangue mais rosado, não tão vermelho. Se tiver uma deficiência do tecido baço associada, ele vai ser um sangue mais opaco, mais rosado. E pode ser uma menstruação curta, como eu falei. E no final da menstruação, às vezes aparece um desconforto. Então, é uma dor que aparece quando acaba a menstruação, sente uma cólica que não é tão acentuada quanto a cólica por estagnação. Então, a cólica por estagnação é bem mais intensa, mas é uma cólica para ser observada. E o que ela pode relatar mais, na verdade, é essa característica do sangue. Então, esse sangue mais opaco, um sangue mais claro, que vai mostrar essa deficiência. E para tratar essa deficiência de sangue, o Basen é uma ótima fórmula para ajudar na deficiência do sangue. Então, ele é conhecido como o nome dele, né, tem relação com 8 tesouros, que são as plantas que constituem o Basen. Ele vai tonificar o Ti e nutrir o sangue. Se tiver uma deficiência do baço muito acentuada, dá para associar com GIPI também. Mas o Basen em si, ele tonifica bastante essa energia do sangue e vai ajudar no caso dessa paciente que tem o sangue mais curtinho ali, o sangramento mais curtinho, um desconforto no final da menstruação. Essa paciente pode ter uma característica de língua muito pálida, então aquela língua branca, sem cor, aquela língua realmente branca, que parece que nem está circulando sangue. Essa paciente pode apresentar essa característica, pode ter uma face mais pálida, os lábios muito pálidos também, seria aquele lábios sem cor, pode ter um pulso muito fraco, a voz fraca também, com falta de energia do sangue, ela não consegue nem ter força para colocar a voz dela para fora, né? Então, uma voz mais fraca, sem energia, pode ter uma falta de energia, letargia, uma tontura. Então, essas são características que aparecem em pacientes com deficiência de sangue. Pode ser que esses sintomas que eu falei agora piorem depois da menstruação. Então, pensem que ela já tem uma deficiência de sangue, vai perder sangue na menstruação, vai piorar os sintomas. Então, pode aparecer uma tontura, uma fraqueza pós-menstrual também. Para tonificar esse sangue, um chá associado à fórmula, né, um chá que dá para associar ao Basen, é o Criatividade da Simples. Criatividade é bem interessante porque ele tem amora, e a amora é fruta mesmo. Então, é a fruta, o fruto da amora que tem em sua composição, e o gergelim preto, que são os principais para tonificar o sangue, também tonifica a energia do rim, junto com a rosa mosqueta. Então, essa combinação é boa porque a maioria das pacientes não encontram amora o ano inteiro. Então, tem uma época do ano que aí dá para colher na rua, muitos lugares tem amora para colher, para fazer um suco, para fazer uma infusão, mas em outras épocas não. E aqui tem as amoras desidratadas. O que a gente mais encontra normalmente é a folha da amora. Mas a folha da amora, ela trabalha fígado, ela tira estagnação de fígado, ela tonifica o rim do fígado e não vai ajudar a tonificar o sangue. O fruto da amora que vai ajudar a tonificar o sangue. Então, essa combinação da infusão criatividade vai ser ótima para esses pacientes com esse perfil de deficiência de sangue. Ela vai nutrir essa energia e vai ajudar a aliviar esse desconforto. Pode ser usada de forma contínua, né, o ciclo inteiro, até aliviar os sintomas principais e depois focar muito na fase pós-menstrual.
é uma infusão indicada na fase pós-menstrual justamente para tonificar o sangue que foi perdido na menstruação. Então, depois que ela já estiver mais harmonizada, pode manter as fases do ciclo usando o Criatividade no período pós-menstrual. Gente, estou tentando ser bem direta para conseguir colocar todo o conteúdo, tá? Por isso eu sou bem direto ao assunto, mas qualquer coisa pode colocar aqui alguma dúvida que eu respondo, tá? Bom, em relação aos sintomas de umidade, pode ter relação com as cólicas, com o mioma e com a SO. Então, é uma síndrome energética que está por trás desses casos. A paciente que tem uma cólica menstrual devido à umidade, vai ser uma paciente, no caso, se for uma umidade frio, vai ser uma paciente que tem uma dor que alivia com calor. Então, é aquela paciente que está com cólica e precisa ficar quietinha, precisa colocar uma bolsa de água quente no abdômen para aliviar o desconforto. Então, quando ela faz isso, toma um banho quente, faz um escalda-pés, coloca uma bolsa de água quente no abdômen, a cólica alivia, ela diminui. Então, todas as cólicas por umidade e frio ou somente por frio vão ter essa característica. Então, sempre perguntem para a paciente de vocês se a cólica dela melhora com calor. Pergunta se depois de um banho quente a cólica alivia. Então, é importante trabalhar sempre cuidando de manter esse calor para um paciente que tem tendência a ter mais frio. E cuidado também de manter sempre os pés mais quentes, colocar meia no período menstrual e até mesmo no período pré-menstrual, porque logo após a ovulação, se ela tem uma deficiência dessa energia grande, ou tem uma umidade, frio, ela vai sentir mais frio no período pós-menstrual. Desculpa, pós-ovulatório. Então, pós-ovulatório já vai começar a apresentar uma característica de frio, conforto devido à umidade e frio que ela tem. Então, é importante manter os pés bem quentes, principalmente quando já estiver chegando perto da menstruação, manter o abdômen bem quente. Nada de ficar usando, mesmo quando o clima não está tão frio, quando está mais quente, não é indicado usar roupas que deixam o abdômen exposto, que deixam a lombar exposta, né? Blusas muito curtas, calças muito baixas. Não é interessante ficar com os pés expostos, então, mesmo no clima mais quente, é importante manter essas proteções. Essa paciente com esse perfil pode relatar peso em membros inferiores também. Então, aquela paciente que, principalmente no final do dia, se tem uma deficiência de massa associada, ela vai sentir um peso nas pernas. Chega no final do dia, parece que, nossa, minha perna está pesando 20 quilos cada uma. Tipo, ali fica difícil de andar no final do dia. Ela relata um desconforto nos membros inferiores ou até mesmo um edema. Vai ter frio nas extremidades, então as mãos geladas, pés gelados. É aquela paciente que fala que minha mão não esquenta por nada. Ou então aquela paciente que fala, nossa, eu encosto o pé do meu marido e assusto, né? Porque meu pé é muito gelado e tal. E normalmente pode colocar meia, pode colocar luva, que as extremidades não esquentam. Por quê? Porque é um frio interno, uma umidade frio interna. É importante cuidar com a fórmula chinesa, cuidar com os chás e cuidar com a alimentação, dando muita atenção para alimentos cozidos, evitar saladas cruas, evitar alimentos que geram frio interno, como banana, pepino, tomate, melancia, melão. Então, essas pacientes que já têm uma umidade frio, quando chega no período, principalmente, né, isso no geral, mas principalmente quando chega no pré-menstrual e menstrual, não se deve comer esses alimentos que provocam mais frio interno. É importante evitar esses alimentos e dar preferência para alimentos que vão aquecer, que vão nutrir o baço para ajudar a drenar essa umidade e tirar esse frio. Então, abóbora cozida, inhame cozida, batata doce, todos os legumes são interessantes cozidos, sopas,
uma sopa de abóbora com gengibre, por exemplo, vai ajudar bastante. E essa paciente com umidade, se for umidade fria, principalmente, ela vai ter uma digestão lenta. Então, é aquela paciente que se alimenta e parece que fica sem fome um tempão. Então, ela fala que, ai, não estou aqui, parece que está parado ainda o meu almoço. Ou então, fala que o intestino não funciona muito bem. Então, é uma digestão mais lenta também. No caso do mioma, pode ser pacientes que têm ainda o abdômen ainda mais inchado, então aquela distensão abdominal. Os pesos na perna se mantêm, né, o mesmo quadro, principalmente antes da menstruação. E no caso da SOP, vai ter uma característica dos ciclos anovulatórios, então são aquelas pacientes que não estão ovulando. Então, a umidade atrapalhando a sua ovulação também. Uma outra alteração que pode aparecer, o LH alto, pode ser uma paciente com diabetes tipo 2, então é aquele diabetes que foi desenvolvido ao longo da vida, não nasceu com diabetes, que é o tipo 1, ela desenvolveu, então é diabetes tipo 2, tem que ser controlado com alimentação, em casos mais graves também se reduz a insulina, mas com alimentação, dependendo, consegue controlar, alimentação e atividade física, vai ter peso nas pernas e digestão lenta. Então, esses são sintomas que elas vão se queixar, sintomas que vão se diferenciar das outras síndromes que eu coloquei para vocês. Em relação à língua, vai ser aquela língua inchada, com as marcas de dente na lateral. Então, a paciente coloca a língua para fora, você vê ali toda a posição dos dentes marcada. Pode ser, se for uma umidade, frio, aquela saburra branca no corpo da língua. Você vê aquela camada esbranquiçada, bem espessa no corpo da língua. E se for uma umidade calor, vai ser uma saburra amarelada. Então, a saburra branca, não sei se falei errado ou não, saburra branca é o frio e a saburra amarelada é a umidade e calor. E para trabalhar essa umidade, o GIPI ele é indicado também, porque o GIPI ele vai trabalhar a energia do baço. Então, até as acupunturistas chinesas sempre indicam o GIPI, é uma fórmula muito utilizada. Ele vai ajudar a nutrir a energia desse baço para dar conta dessa umidade que está sendo formada. Nós sabemos que quando o baço não consegue cumprir a sua função por uma falta de energia, começa a gerar umidade no corpo. Então, o GIPI vai ajudar a nutrir essa energia do baço para aliviar, para diminuir essa umidade. A posologia dele são 8 pílulas, 3 vezes ao dia. E no caso das infusões, se for um caso de uma umidade calor, vai ser indicado a infusão Terrain. Essa infusão tem o abacaxi, a camomila e a carqueja. A carqueja drena a umidade e ela tem uma natureza fria. Então, ela vai tirar essa umidade e calor, vai aliviar esses sintomas. Se for uma paciente de SOP com diabetes tipo 2, a carqueja também ajuda a controlar os níveis glicêmicos. Então, essa combinação do Terrain vai ajudar a controlar a glicemia, vai ajudar a drenar essa umidade e calor e promover também a limpeza do calor interno. Vai ajudar na digestão. Então, é como eu falei, né? São pacientes que relatam que almoçaram e ficaram lá um tempão sem sentir fome de novo. Tomando essa infusão Terrain, ela vai observar que a digestão dela vai acontecer de uma forma mais equilibrada, que ela vai sentir fome, ela vai sentir que a digestão está acontecendo, vai ter um alívio ali do abdômen, do estômago, vai diminuir o inchaço, alivia também refluxo, se for o caso, se a paciente tiver esse desconforto também, alivia os gases, flatulências. E no caso, se for uma umidade frio, então aquela língua com saburra branca, a paciente com extremidades frias, vai ser indicado o Terra Yang. Então, essa infusão Terra Yang da Simples tem na sua composição a casca de laranja que tira a umidade. Então, a casca de laranja é ótima para tirar a umidade frio. Ela vai drenar essa umidade, aliviar esses desconfortos e vai ser muito indicada para as pacientes nesse perfil.
Agora, pacientes com sintomas de deficiência do tecido baço. Então, uma paciente com diagnóstico de endometriose pode ter ali na causa principal a deficiência do tecido baço. E a paciente que tiver essa deficiência do tecido baço, ela vai se queixar de fezes pastosas antes da menstruação. Então, a paciente que fala, nossa, eu sei que eu vou menstruar porque meu intestino já começa a soltar. Então, as fezes vão perdendo a forma, vão ficando mais pastosas. Pode ter um cansaço pré-menstrual também. Então, essa fase pré-menstrual, a energia do baço é mais exigida, tanto o yang do baço como o yang do rim. Se tem uma deficiência do tecido baço, ela vai ter sintomas mais acentuados nesse período. Vai ter peso nas pernas também, né? Peso nos membros inferiores, uma digestão lenta, assim como no caso da umidade, né? Porque está muito interligado. Tanto a umidade, deficiência do tecido baço e deficiência do yang do baço, vai ter sintomas ali muito próximos, porque tem toda essa relação, a energia do baço fraca vai gerando mais umidade interna, porque ele não cumpre a sua função. Então, esse peso nas pernas e a digestão lenta pode aparecer também. Se for uma deficiência de tecido baço, vocês vão indicar o Buzong T1. Então, o Buzong é ótimo para deficiência de tecido baço. A posologia dele também são 8 pílulas, 3 vezes por dia. Então, ele vai ter a função de tonificar o tecido dial médio e vai acender o Yang Qi, evitando prolapsos. Isso de acender o Yang Qi é bem interessante também para pacientes com escape no meio do ciclo. Então, tem aquele spotting, aquele sangramento, pode acontecer também por deficiência do baço, deficiência do yang do baço. E o Buzong ajuda bastante. Ele também ajuda a conter, como a energia do baço tem relação com essa contenção do sangue dentro dos vasos, para paciente com quadro de sangramento muito aumentado, o Buzong ajuda bastante. Se ela tem uma deficiência do tecido baço e um dos sintomas também é um sangramento exagerado na menstruação, o Buzong ele ajuda bastante a controlar. Ele vai aliviar também esses sintomas relacionados à digestão, como eu comentei anteriormente, vai ser interessante para aliviar o cansaço, esse peso nas pernas e também mudar em relação às fezes. Então, a gente sabe que as fezes mal formadas têm relação com esses alimentos que não foram bem digeridos, que teve uma alteração ali no aparelho digestório, e tonificando o dial médio, tonificando o tecido baço com o Buzong, também é para ajudar em relação a essa característica das fezes mais pastosas ou aquelas fezes muito fininhas. Então, perguntar para a paciente como que ela está em relação à quantidade de sangue e a qualidade, a característica das fezes, vai também direcionar o tratamento de vocês. Vai mostrar como que ela está evoluindo ao tratamento de vocês. Na infusão da Simples, mais uma vez, o Tech Yang vai ajudar a energia do baço. Então, tonificando essa energia do baço, vai ajudar bastante com a erva doce, que também tonifica a energia do baço, que está aqui na composição do Tech Yang. Essa combinação da camomila, erva doce, casca de laranja ajuda muito para aliviar a umidade provocada pela deficiência do tecido baço, vai controlar aquele fígado que está invadindo a energia do elemento terra também. Então, é uma fórmula, uma composição bem completa para equilibrar essa energia do baço e controlar o que está gerando esse desequilíbrio. Pode usar 2 xícaras por dia. O modo de preparo é igual aquele modo que eu coloquei anteriormente. 1 colher de sobremesa em 200 ml de água que foi fervida e pode deixar em infusão durante 10 minutos. 2 xícaras por dia durante 4 semanas já é para observar um bom resultado. E no caso da deficiência do yang do baço, vai ter relação com a SOP, que também vai apresentar digestão lenta, cansaço, excesso de peso, inchaço. Então, é aquela paciente que tem uma retenção de líquidos aumentada,
aquela paciente com SOP que tem tendência a ter ganho de peso, então ela fala que, nossa, eu faço exercício, eu como direitinho, mas eu não consigo perder peso. Então, é uma paciente com esse perfil ali bem claro de SOP, são pacientes com excesso de peso, inchaço no corpo todo, então não só membro inferior, às vezes sente inchaço no abdômen, nos braços. Então, é uma paciente que tem bem essa característica diferenciada da SOP. E para tonificar o yang do baço, o GP é um dos mais indicado também. Então, como eu falei, né, ele vai ajudar a tonificar a energia do baço. Ele entrou lá atrás na umidade, porque controlando o baço, ele também controla a umidade. Então, o GP1 vai ajudar muito a tonificar o Qi, tonificar o Yang do baço. Ele também tem uma relação com nutrir o sangue do coração. Então, a paciente que tem aquela língua inchada, com marca de dente, e a pontinha da língua mais avermelhada, né? Você vê que tem uma deficiência do sangue do coração, tem uma deficiência de yin do coração, então aquela paciente acelerada, com a mente acelerada, agitada, mas sem energia física, então ela fica remoendo ali os pensamentos, tem uma mente muito acelerada, mas tem uma deficiência de baço que gera um cansaço, uma falta de energia geral. Então essa paciente com esse perfil vai ser indicado o GLP-1. É uma paciente que pode apresentar um pulso mais escorregadio também. Se tiver uma deficiência de yang do baço associada há muito tempo, pode ter uma umidade já invadindo. Então, o pulso ele pode ficar um pouco mais escorregadio. E nas infusões da Simples, eu indico o Fogo Yang para essas pacientes de SOP principalmente. Por quê? Porque tem na composição a canela e a erva mate. A erva mate e a canela controlam a glicemia. E a gente sabe que paciente com deficiência de yang do baço, paciente de SOP com deficiência de yang do baço, também tem tendência a ter uma glicemia mais alta. E é aquela paciente, como eu falei, com excesso de peso, com dificuldade de perder peso, com inchaço no corpo. Então, essa composição do fogo e yang vai ajudar a trazer um metabolismo mais acelerado, né? Acelerar esse metabolismo, trazer um yang mais forte, movimentar essa energia, tonificar esse sangue, tonificar o Qi, vai ajudar a subir esse yang e vai dar mais energia para essa paciente. E vai ajudar fisiologicamente em relação à glicemia. Então, vai ajudar a controlar a glicemia. Tem muitos estudos atualmente falando do uso da canela para pacientes com SOP, com glicemia alta no caso de SOP. Mas, como a gente trata na medicina chinesa, a gente sabe que vai ser indicado para pacientes com deficiência de yang do baço. A gente não vai indicar uma canela para uma paciente que tem SOP, só porque ela baixa a glicemia, mas se ela tem uma deficiência de yin do rim. Então, é aí que está o grande diferencial no tratamento com a medicina chinesa, que é individualizar os casos. Então, se a paciente tem SOP e tem uma glicemia alta, não dá para usar a canela, porque tem muitas pesquisas que falam, sim, que é bom usar a canela para SOP, mas não serve para todo mundo. Então, paciente com deficiência de yin do rim não vai se beneficiar com essa infusão. Somente pacientes com deficiência do yang e do baço vão ter esse benefício com a combinação do fogo e yang. E o terra e yang, mais uma vez, tonificando essa energia do baço e trazendo essa natureza morna da erva doce para ajudar a tonificar o yang do baço. Então, como eu falei, ele vai ajudar em todo esse quadro. Vai drenar a umidade, vai tonificar o yang do baço, vai tonificar o Qi do baço e vai controlar a invasão da energia da madeira para a terra. Então, essa combinação terra e yang eu uso muito, os pacientes têm um ótimo resultado, os acupunturistas indicam bastante por conta dessa função tão completa dela. No caso de síndrome energética da deficiência do yang do rim, a paciente que tem cólica menstrual com o yang do rim
em deficiência vai ter dor na lombar também. Então, é aquela paciente que fala que tem uma dor na região pélvica, mas também tem uma dor na lombar. Às vezes, a lombar dói mais do que a região pélvica. Ela também vai sentir alívio com calor, então vai ser aquela paciente que no banho quente, ela vai falar que alivia o desconforto. Se for um paciente com endometriose, com deficiência do yang e do rim, ela vai ter essa característica de dor irradiada para as pernas e para a região lombar. Então, é aquela dor na perna, que não sei se vocês já tiveram um paciente falando que é uma dor que desce na frente, às vezes na perna, uma dor pesada que desce para as coxas. Então, é um desconforto que não fica pontual só na região pélvica, é uma dor que se espalha pela dor lombar e às vezes desce para a região dos membros inferiores. O intestino, ele apresenta alteração também, então aquelas fezes mais pastosas antes da menstruação chegar, pode apresentar o escape, né, o spotting, no período ovulatório ou antes da menstruação. Então, quando a ovulação está muito, desculpa, quando a deficiência do yang e do rim está muito acentuada, é aquela paciente que fala que começa a ter um sinal que a menstruação vai descer. Então, ela fala, minha menstruação começa a avisar que vai descer uns 3 dias antes. Então, começa a vir aquele pouquinho de sangue antes da menstruação de fato. A menstruação ocorre quando o sangue aparece num volume maior. Então, quando realmente está descamando esse endométrio em uma quantidade maior. Naquele comecinho, que é só um escape, não é considerado uma menstruação ainda. E essas pacientes vão considerar normal ter esse pequeno sangramento antes da menstruação descer. Mas não é um sintoma. Não é normal, é um sintoma. O frio também é bem exagerado. Então, pacientes com uma deficiência de yang no rim sentem um frio ainda maior no período pré-menstrual e menstrual. Então, é aquela paciente que, principalmente quando eu trabalhava em Brasília, me incomodava mais. Como eu sou paulista, estou acostumada mais a esse tempo que oscila, embora seja friorenta, né? Dá para ver aqui que eu sou bem friorenta, nem tá tão frio assim. Mas eu sou mais friorenta. Em Brasília, eu me sentia ótimo, porque lá é bem quente. Mas as pacientes, mesmo num dia de, sei lá, 25 graus, elas pediam para ligar o ar quente porque estavam com frio. Então, pacientes com deficiência de yang do rim vão ter um frio exagerado. Então, mesmo em dias que não estão tão frios, para elas vai ser desconfortável. Então, qualquer mudança de tempo já começa a incomodar, vai ter frio, principalmente nos pés. Então, quando tem uma deficiência de yang do baço, tanto os pés quanto as mãos ficam mais gelados. Então, você veja que o baço não está conseguindo cumprir a sua função de distribuir sangue pelo corpo inteiro, ele prioriza os órgãos vitais e as extremidades ficam sem receber essa circulação adequada e ficam mais frias. Pacientes com deficiência de yang do rim têm principalmente os pés mais gelados. Então, é aquela paciente que se queixa que o pé não esquenta de forma nenhuma. Vai ter um desconforto abdominal, pode ter coágulos no sangue, pode ser um sangue também com um pouco mais espesso, dependendo. E no caso da SOP, é uma paciente que também vai ter os mesmos sintomas, né? Uma dor lombar, nos pés, e os ciclos bem irregulares. Então, ela vai ter esse perfil do ciclo irregular oscilando muito. Essa questão da libido baixa pode aparecer nos 3 casos. Coloquei aqui destacando na SOP, mas também aparece endometriose na cólica. Então, quando a libido está muito baixa, confiem também do yang do rim mais baixo. É uma paciente que pode ter a língua também um pouco mais pálida, ou pode ter ali na raiz da língua, né, um pouquinho de saburra, dependendo, uma saburra mais branca. Então, é uma paciente que vai apresentar essas características. No caso da energia, da deficiência do yang do rim, o Gifu vai ser indicado porque ele ajuda bastante
a tonificar a energia ali do rim. Ele tem uma composição semelhante ali do Liu Wei, mas ele tem ervas que aquecem, então ele vai ajudar a tonificar o yang do rim também. Ajuda muito, eu estava falando da libido, né? Muitas pacientes vão relatar isso. Vão relatar que a libido melhorou, que está tendo uma libido melhor, vão relatar que os pés estão mais quentes. Então, esses são os sintomas que elas vão perceber nos primeiros momentos ali de tratamento, nos primeiros meses de tratamento. Vai observando esse alívio do desconforto no período menstrual, aliviando aqui, como eu falei, esse desconforto na lombar, que é o que mais diferencia os outros casos de cólica. Então, observe que usando essa fórmula vai ter um resultado aliviando esse desconforto na lombar no período menstrual. O Vuzi Yanzhong Wan também é uma outra fórmula muito boa para trabalhar a deficiência de yang do rim. E ele é bem completo porque, além de tonificar o yang do rim, ele também tonifica o qi do rim e nutre a essência, nutre o jing. Então, é uma das poucas fórmulas que tem essa capacidade. É muito usada na China, o Vuzi, também para homens. Então, infertilidade masculina, lá na China eles indicam muito o Vuzi, e aqui no Brasil a gente indica para as mulheres também com essa característica de deficiência de yang do rim. Ele também tem uma posologia diferente da maioria, assim como o Jiao Wei, Xiao Yao, ele vem em envelopes. Então, cada envelope tem 6 gramas e tem que orientar para a paciente. Olha ali a Fernanda mostrando o envelope dele. Perfeito. Então, é só usar dois envelopes desse por dia. Não precisa ficar pedindo para a paciente contar as bolinhas. Pode dividir ali de uma forma mais visual, né? Ah lá, as bolinhas. Perfeito, Fernanda. São bolinhas bem pequenininhas, bem tranquilo de fazer uso. E aí, é só dividir esses 2 envelopes ao longo do dia, e é a posologia adequada. Tem que tomar cuidado com essa posologia, porque para ter o resultado esperado, tem que seguir certinho. Eu já vi acupunturistas prescrevendo da mesma forma que os outros, né? 8 bolinhas 3 vezes ao dia. Mas aí não vai chegar na posologia adequada, não vai chegar na quantidade ideal que a farmacopeia aconselha para o uso do Vuzi. Então, tem que ser 2 envelopes, pode dividir aí da forma que ficar melhor para o paciente, é legal distribuir ao longo do dia, mas são 2 envelopes por dia. E do chá, o água yang é uma composição que vai ajudar a tonificar o yang do rim. Então, uma composição que vai ter a framboesa fruta mesmo, que vai trabalhar tanto o yin quanto o yang do rim, que é muito interessante o efeito da framboesa para a energia do rim. Vai ter o cravo, que aquece, que tonifica o rim também, e aí vai aliviar esses desconfortos, da baixa libido, dos pés gelados. As pacientes com deficiência do yang e do rim se queixam também, muitas vezes, de desconfortos nos joelhos, né? Uma fraqueza nos joelhos, qualquer esforço já sente desconforto. São pacientes que sentem um cansaço maior, uma falta de energia, uma letargia. Então, tudo isso pode ser observado e questionado para saber se elas estão melhorando. Claro que vocês vão sempre observando o pulso e língua, observando se o pulso vai ficando mais forte e questionando como que elas estão se sentindo. A forma de preparo é a mesma dos chás anteriores e pode ser consumida 2 xícaras por dia. Tô acabando já, gente. Vou terminar certinho no horário. Vamos lá. A última parte é a deficiência de yin do rim. Então, a paciente que tem SOP, que eu comentei lá atrás, com deficiência de rim, é uma paciente normalmente muito magra. Então, bem diferente o perfil da paciente do yang do baço deficiente. Então, a paciente que tem yang do baço deficiente e tem SOP, normalmente são pacientes mais gordinhas. E pacientes com deficiência de yin do rim são pacientes mais magras, têm dificuldade de ganhar peso. Normalmente, tem a testosterona mais alta nessas pacientes, e elas se sentem esgotadas, mas são muito agitadas. Eu tenho uma paciente nesse perfil
E é impressionante, assim, ela é exatamente assim. Ela é magra, ela tem os níveis de testosterona mais altos, ela tem uma facilidade para ganhar musculatura, e ela é muito agitada. Ela faz crossfit, faz futevôlei, ela estava fazendo também corrida, então faz muito exercício, ou seja, é difícil convencê-la a diminuir a atividade física, porque ela é uma pessoa muito agitada, só que esse excesso de atividade física debilita ainda mais o endorrim. Então, eu estou sempre ali tentando convencer, ainda não consegui convencê-la a diminuir a atividade física, porque ela gosta muito, e ela fala que é para manter a sanidade mental dela, que ela faz tudo isso. E ela dorme muito pouco, porque ela acorda às 5 horas da manhã para treinar, e ela tem uma filha que dorme, às vezes, 2 horas da manhã. Então, é um caso difícil e bem característico aí da deficiência de endorrim, gerando um desequilíbrio no ciclo. Ela tem um ciclo irregular também, nunca sabe quando que vai menstruar. Ela fala que a filha dela é culpa minha, porque ela não estava pretendendo engravidar e a gente estava trabalhando para regular o ciclo e ela engravidou. Então, ela sempre fala isso, brincando. Então, ela está chegando num ciclo mais regular, tanto é que ela conseguiu até engravidar, conseguiu regular o ciclo, mas agora ela está nesse impasse no pós-parto, que não está conseguindo deixar de fazer tanto exercício. Então, são pacientes nesse perfil, normalmente muito magrinhas e muito agitadas. Totalmente diferente do perfil do Yang e do baço deficiente, mesmo sendo a mesma patologia. E aí, essa paciente vai precisar do Liu Wei de Huang Yuan. O Liu Wei é ótimo para tonificar a energia aí do rim, então ele trabalha a energia aí do rim, também trabalha a energia aí do fígado, trabalha a energia do sangue, é uma das fórmulas mais usadas, tenho certeza que praticamente todos vocês já devem ter escutado falar do Liu Wei, porque para trabalhar a energia aí no rim, tem que entrar com a fórmula. Alguns tratamentos a gente consegue até ter um resultado, né, quando há estagnação, a gente consegue com a acupuntura ter um resultado, às vezes mais rápido, mas da deficiência, se a gente não entrar com fórmula, com chá, com alimentação, a gente não consegue ter resultado só com a acupuntura, porque como que a gente vai trabalhar com aquilo que não está tendo no organismo, né? Não está tendo essa energia. Quando há uma deficiência, a gente precisa trabalhar com as fórmulas, mais do que necessário. Ela vai ajudar em todos os casos, mas é imprescindível nas deficiências. E o Liu Wei, ele associado com a infusão água-in, vai ser ótimo para essa paciente. Então, 2 xícaras por dia da infusão água-in. A infusão, essa infusão água-in vai ajudar a tranquilizar o pensamento também, porque tem na composição melissa que tranquiliza a mente. Ela vai estimular a GABA, que é um neurotransmissor que promove o relaxamento, e vai tonificar com a salva, com o nervinho preto, essa energia aí do rim, para ajudar a minimizar esse desequilíbrio. Então, essas pacientes que relatam o desconforto, que têm a SOP com desconfortos também associados a tontura, zumbido, transpiração durante a noite, uma ansiedade muito acentuada, uma agitação muito acentuada. Então, são pacientes que vão se beneficiar com o Liu Wei e com a água in para ter aí um bom resultado. E é isso, gente. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu tentei separar de uma forma bem prática, como eu falei, por isso eu coloquei em tabelas, para ficar bem fácil de visualizar, porque na visão da medicina chinesa, nós temos que identificar a questão energética, e isso se assemelha entre as patologias, porém, tem que saber diferenciar o que a paciente está precisando em cada momento. Deixei aqui o contato do Instagram, tanto da Simples quanto o meu. Então, tem aqui o @Simples, que é o Instagram, e o @vanessaribeiro.mtc. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar mensagem por lá. Da parte da Tianji, tem um e-mail por onde vocês fizeram a inscrição, né, Fernanda? E tem o contato da Fernanda também, se tiverem alguma dúvida. Deixei o site da Simples, como eu falei, que é a plataforma principal para adquirir as infusões. E deixei o meu site também,
que tem as informações sobre os cursos, tem a parte da lista de espera. No meu Instagram tem o link para a lista de espera dos cursos também. E fica aí uma forma de vocês entrarem em contato. Fernanda, quer falar alguma coisinha? Vanessa, só tenho a agradecer. Foi uma ótima aula, bem resumida, bem assim, esquematizado, né? Que dá para a gente entender certinho. Eu adorei a associação do chá com a fórmula. Ficou perfeito, né? Para quem quer tomar fórmula, quem gosta de um chazinho, toma um chazinho, ou um complementa o outro. Eu achei que foi excelente. Ah, Eu Fernanda, tenho Fernanda, uma. Vanessa, imagina. uma coisa só, desculpa, tem duas perguntas, tem três perguntas ali embaixo no chat, tá? Tá, Ver aqui, ó. vou encerrar aqui a... A Daiane perguntou assim, ó. Quando identificamos mais de uma síndrome energética, como será a posologia das fórmulas e dos chás? Bom, eu gosto de trabalhar identificando qual é o quadro principal. Então, a gente sabe que, como eu falei, né, às vezes tem uma deficiência do yang e do yin, gerando uma estagnação do tiro-fígado, ou tem uma estagnação do tiro-fígado, gerando uma deficiência de baço. A gente sabe que esse modelo de paciente que tem uma síndrome energética só não existe. A gente recebe o paciente com várias questões. Então, eu identifico o que está gritando mais alto naquele início do tratamento. Então, normalmente, se tem uma estagnação mais acentuada, eu vou trabalhar com a fórmula, com o chá para essa estagnação no primeiro momento. E aí, se tem uma deficiência, eu vou, depois que aliviar um pouco mais a estagnação, vou acompanhando, aí eu vou entrar com alguma forma de deficiência. Então, eu não mantenho a mesma fórmula por mais de 4 semanas consecutivas. Essa é a minha forma de trabalhar. Eu vou trabalhando com a paciente e fazendo uma troca do uso das fórmulas. Posso até voltar para aquela que eu fiz no primeiro momento, mas eu vou trabalhando de acordo com o que eu vou vendo no pulso e na língua, de como que ela está evoluindo. Assim que equilibra esse desconforto inicial, eu já entro com tratamento por fases também. Isso normalmente demora não dá para colocar uma regra, mas uns 3 meses de tratamento, e depois eu entro no tratamento de acordo com a fase do ciclo. Então, isso é uma média, né? A gente sabe que não tem uma regra que se aplique a todo mundo, é só para ter uma base. Então, eu vou de acordo, ou então eu vou mantenho a fórmula para tratar aquela questão principal e vou trocando os chás para aliviar os sintomas. Por exemplo, ela tem uma estagnação muito acentuada. Eu entro com Xiao Yao na fórmula magistral chinesa, e se ela tem uma deficiência de baço manifestando bastante sintoma, eu já começo com Terra Yang no chá. Então, ao invés de trabalhar com a fórmula e o chá para estagnação, eu trabalho com a fórmula para estagnação e o chá para aliviar a deficiência do baço. É uma outra sugestão também que eu faço bastante. Ou ela tem uma deficiência de yang do rim, de base, que é o que está causando todo o desequilíbrio, e tem uma estagnação de fígado, que é consequência. Eu entro com a fórmula magistral tonifical Yang e entro com o chá para aliviar essa estagnação. Então, normalmente, eu coloco a fórmula magistral chinesa na síndrome principal, na queixa principal dela, né, onde tem mais sintoma, porque a fórmula é mais fácil dela levar, é mais difícil dela falhar do que vamos ser realistas, né, mais difícil falhar o chá do que a fórmula, porque ela consegue levar o potinho para o trabalho, ela consegue levar para uma viagem, ela consegue num dia quente tomar. O chá, tem pacientes que são muito regradas, mas tem pacientes que falam, ai, estava muito calor, eu não tomei. Então, eu prefiro sempre deixar a fórmula magistral chinesa naquela questão principal dela e entro com os chás complementando o que está tendo de sintoma da outra síndrome que está sendo manifestada. E as pacientes mais disciplinadas, que fazem uso da fórmula do chá de forma correta, têm um resultado mais rápido, com certeza. Obrigada. Respondi? Não respondi? Confundi?
Para mim, sim, não sei para a Daiane, ela deve estar por aí. Se você quiser mais algum complemento, Daiane, pode abrir seu áudio e perguntar. Tem mais uma pergunta aqui. Bom, acho que você já respondeu. Você costuma associar mais de uma fórmula? Foi a Clarissa Fontes que perguntou. É, Associo, como eu falei, se, por exemplo, eu tenho uma deficiência de sangue, mas eu vejo que tem ali uma deficiência de baço bem acentuada, eu uso o BIP junto com o Basen, por exemplo. Então, e ela, dependendo, eu associo. ela complementou aqui a pergunta. Ela falou: é possível fazer uso de duas fórmulas, por exemplo, separando por fase dos ciclos, fase Ah, ovulatória, tá. tonificando o yang do rim para pacientes que tiveram deficiência do yang? Ah, perfeito. Sim, sim. Dá para entrar de acordo com a fase do ciclo. Se ela tem uma estagnação e desconforto na menstruação, entra com Xiao Yao na menstruação, por exemplo, ou um Gizi na menstruação. Vai usar, como eu falei, né, o Gizi, depois que já harmoniza mais essa estagnação do sangue, eu foco só no período menstrual. Então, eu coloco o Gizi na menstruação e coloco, de repente, um Gifu no pós-ovulatório. Ou então coloco se ela tem uma deficiência de energia Yin do rim, coloco um Liu Wei no pós-menstrual. Então, dá para entrar de acordo com as fases do ciclo, ou dividindo, né, a fase Yin, que é menstrual e pós-menstrual, com Liu Wei, e fase pós-ovulatória com um tônico de Yang, sendo um Bifu ou um Vuzi. Então, a gente vai avaliar a necessidade dessa paciente. No primeiro momento, normalmente eu uso uma fórmula só, ou duas associadas, até equilibrar o desequilíbrio principal. Depois que equilibrou, eu vejo a necessidade de acordo com as fases do ciclo. Daí eu posso fazer o uso de uma fórmula numa fase e o uso de outra fórmula em outra fase. Depende da necessidade da paciente. Bom, Deu para Clarissa, se responder? alguma coisa, é só perguntar. A Thalita está perguntando se a sala vai ficar gravada por algum período. Aula maravilhosa, queria Ai, que anotar bom. detalhes. Eu também, ô, Thalita. A gente gravou a aula, depois mais para frente eu vou disponibilizar. Ainda não sei como, mas eu aviso por e-mail para todo mundo, tá? Bom, a Daiane falou que você respondeu sim. Pedro Salles está perguntando se existe uma tabela visual ilustrativa das cores do sangue menstrual. Até tem algumas tabelas que a gente acha na internet. No meu curso, eu falo sobre as características do sangue, então eu dou uma esmiuçada ainda maior sobre essas características do sangue para indicar um chá adequado de acordo com o perfil, como eu falei, né? Se for um sangue mais roxo, é frio, se for um sangue mais espesso, é estagnação, mais rosada, é deficiência. Então, eu dou uma explicada maior. E na internet a gente encontra algumas referências também em relação à cor do sangue, mas aí tem que dar uma confirmada nessas referências. No mais, se alguém no chat aqui não tem mais perguntas, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, estamos aqui. Acho que é só. Ninguém quer saber mais nada. Ou quer saber muita coisa e não vai dar tempo de explicar tudo aqui. Ah, mas que bom que vocês gostaram, que bom que deu para colocar no geral aí essa forma de aplicação dos chás e das fórmulas mais chinesas. Espero que tenham aproveitado, que tenha ajudado vocês. E como eu falei, se tiverem alguma outra dúvida, se surgir algum questionamento, tem lá os canais ali para a gente continuar se falando, tá bom? Isso aí. Obrigada, Vanessa. Vocês estão ouvindo, tá caindo o mundo aqui. Não sei se está interferindo aí no som. Não ouvi, não. Aqui está começando a trovejar só. Bom, obrigada mais uma vez. Agradeço todo mundo que apareceu, que aproveitou essa oportunidade, né? Porque eu acho que é uma oportunidade ímpar aqui da gente aprender e sempre a se atualizar com sempre uma informação a mais. Por mais que a gente já saiba tudo, sempre aparece alguma coisa. Eu mesmo saí anotando aqui um monte de coisa. Então, obrigada a todo mundo. Quem quiser alguma coisa já procura a gente pelo e-mail. E quem quiser o curso da Vanessa também, ela vai disponibilizar, né, Vanessa, quando tiver tudo pronto aí.
Sim, Então sim, é já tem isso um aí. link para a lista de espera, se alguém se interessar, daí fica mais fácil de eu entrar em contato. Tem lá no meu Instagram. Então tá Então tá bom. Boa bom, noite gente. a todos, obrigada e Boa até uma noite, próxima. gente. Bom descanso para você. Obrigada, boa noite. Boa noite.